Pessoal, boa noite. Nós até aproveitamos a prece lindíssima que acabou de ser feita, quando ele diz: mestre, como é bom estar contigo. E é interessante verificar que esse é um mês onde nós sentimos maior proximidade em relação daquilo que nós patrocinamos, né? Porque o simples pensamento, não necessariamente de que há a obrigatoriedade em doar alguma coisa de material, né, um presente ou coisa do gênero, mas a grande realidade é que é um mês todo ele especial, né, principalmente para a comunidade cristã, porque nós nos lembramos de parentes, de familiares, de amigos, etc. Ou seja, ou mandamos um cartão, ou mandamos um texto, nós verificamos que nós mudamos a atmosfera literal de parte do planeta, se nós formos verificar. E quando nós estamos dizendo que nós mudamos, é porque isso nos pertence. O nosso desejo, né, em contactar, o nosso desejo em relação a dar votos de um Natal feliz, de um ano de muito desafio, mas com objetivos, etc., nós estamos emitindo essas energias e estamos literalmente contaminando os ambientes onde nós nos encontramos. Nós percebemos, não sei se aqui todos já perceberam, não dá uma sensação de que até o ar fica mais leve? Porque essa relação da questão da doação, desse contato extremamente positivo, da recordação do nascimento do Cristo, ele faz esse ambiente se tornar mais leve. É uma pena que a gente não tenha Natal todos os meses, não é verdade? Para que a gente respirasse esse clima mais tranquilo, mais suave, que de fato vai se implementando à medida de que nós vamos tendo esses interesses de entrarmos em contato e não necessariamente, né, termos presentes. Nós somos, inclusive, dentro dessa estrutura, né, de pequenas, grandes coisas, fomos buscar em Mateus, depois se você tiver uma oportunidade, o capítulo 19 do evangelista Mateus, especificamente no versículo, parágrafo 13, 14 e 15, mas é um capítulo curto, vale a pena ser lido como um todo, ou estudado, refletido, porque Jesus não traz um único ponto e desenvolve no capítulo todo. São vários ensinamentos no mesmo capítulo, porque a vida dele era de ensinamento em tempo integral. Então nós verificamos que num capítulo, como é o 19, ele vai abordar vários aspectos, vários assuntos que dizem respeito à nossa vida. E um deles é a questão das crianças. Quando ele estava reunido com os discípulos e mais uma série de pessoas e trouxeram as crianças para próximo dele, e os apóstolos começaram a querer impedir o acesso das crianças até ele, e ele diz: não impeça as crianças de virem até mim, porque delas ou é o reino dos céus ou daqueles que se assemelham a elas. Ele não estava dizendo sobre a questão da inocência da criança na relação do espírito, né? Mas ele dizia sobre os aspectos que uma criança apresenta para nós, não é verdade? Uma criança apresenta para nós a pureza do coração, não é isso que ela representa? Sobre todos os aspectos. O que ele estava dizendo é que a nossa caminhada evolutiva, toda ela, e é uma caminhada de completude, né? Toda ela vai chegar a um determinado momento que nós teremos, de forma similar, não é? De forma semelhante, teremos exercitado todos os nossos potenciais do espírito, potenciais superiores, e teremos uma postura como de uma criança, que, via de regra, não julga, não é? Via de regra, não demonstra aspectos que precisem ser trabalhados na questão nossa em relação a vaidade, orgulho, egoísmo e coisas assim. Quer dizer, essa é uma imagem geral a respeito da criança que ele nos mostra, não é? Que esse é o nosso objetivo,
em relação à pureza do espírito, à medida da nossa evolução. É interessante notar também que nessa relação com o Cristo, né, essa proximidade que a gente parece perceber mais no mês de dezembro, na realidade claro, como nós dissemos, é uma postura nossa mesmo, né, uma mudança energética pelo nível de pensamentos melhores que nós temos, e um outro aspecto importante: Jesus nunca esteve distante de nós, né? Nem poderia. Ele, sendo um espírito crístico, um ser planetário, ele tem a responsabilidade sobre o planeta e todas as suas dimensões e tudo que nele exista em matéria de criação divina. E tanto é que nós sabemos que ele mesmo vai dizer que das ovelhas que o Pai designou a ele, nenhuma se perderia, né? Numa situação simbólica, lembrando que ele está falando para pessoas de há 2000 anos atrás. Mas um espírito crístico tem a responsabilidade integral. Outra coisa, um espírito crístico é 100% consciência, significando que ele envolve esse planeta e essas dimensões integralmente, em contato direto. Nós é que, de uma maneira não generalizada, colocamos distância. Pegamos Jesus e colocamos ele como um símbolo religioso, não foi isso? E distante, quando na realidade ele não trouxe religião nenhuma, né? Qual foi a religião que o Cristo trouxe? A de nos amarmos uns aos outros. Um verdadeiro farol, né? Luz para os nossos caminhos. E o que é mais interessante, todos os ensinamentos dele têm característica prática e outro detalhe, é muito simples. São todos eles muito simples. As orientações deles são todas muito simples. O problema às vezes é a gente fazer, mas que são simples, são objetivas, são simples, não complica na nossa vida, são sintéticas, e é interessante porque nós fomos buscar nessa figura aqui, que talvez você já tenha lido algum livro dele, ou então já leu, às vezes, a biografia, é o professor José Hermógenes, que viveu 94 anos, lançou 30 livros, e ele, é interessante o comentário que ele faz sobre a simplicidade do ensinamento do Cristo. Ele foi um educador, um filósofo, e foi quem introduziu o yoga no Brasil. A partir do momento que ele se curou de uma tuberculose através dos recursos que a yoga oferece. E uma vez curado da tuberculose, ele começou a implementar a yoga no Brasil, e no Brasil a questão de dever a ele a implementação da yoga em todo o país foi o esforço dele. E ele, nesse livro, ele faz uma observação interessante, que é esta aqui. Ele diz assim: nosso objetivo final ao atingir a perfeição como espíritos, para o qual nós fomos criados por Deus, é realmente amar a humanidade, identificando em cada criatura dele um verdadeiro irmão oriundo da mesma fonte de amor infinito. Veja que ele coloca qualquer criatura dele, de Deus, nos mostrando que na criação divina não é o amar apenas ao nosso semelhante, aquele que se assemelha a nós, é o amar a criação de uma maneira geral, né? Faz todo sentido, não é verdade? Até porque, se nós olharmos a questão da criação, todos os seres que estão num processo evolutivo nos reinos que a gente chama de inferiores ao nosso, serão criaturas semelhantes a nós, né? Lá no mineral que nós começamos, obviamente grupalmente, né? Depois passamos para o vegetal, ainda grupalmente, para nos individualizarmos no animal e aí darmos seguimento, adentrarmos no reino nominal, não nessa configuração, evidentemente, né? Aí já como espíritos, não mais princípio inteligente ou espiritual, e em busca, na conquista de sermos um dia verdadeiramente anjos, né? No reino que se é chamado angelical, não aquele angelical de asa, essas coisas, porque isso é uma figura,
mas angelical no sentido daquele ensinamento do Cristo lá em Mateus, da pureza similar à questão das crianças que ele usa para ilustrar. É interessante porque os ensinamentos que até o próprio professor Hermógenes trabalhou, ele diz da simplicidade do Cristo. O exercício de amar a humanidade inteira, ele diz o seguinte: Jesus deixa por menos. Ele diz para a gente amar ao próximo, ou seja, aquele que convive conosco no dia a dia. A gente não precisa reencarnar e chegar amando a humanidade inteira. Olha que beleza, como Jesus é econômico, né? Para nós, em nosso favor. Porque ele sabia que a gente ia chegar, não ia conseguir amar a humanidade inteira. Às vezes a gente não consegue amar meia dúzia de pessoas que convivem conosco. Não é um fato? Ele disse para a gente amar o próximo. E o próximo que é próximo está onde? Dentro da nossa casa. Ah, mas eu moro sozinho não interessa. Se não está dentro da nossa casa, está na relação de amigos próximos, porque pode ser que os familiares não estejam aqui nesse país, na relação de amigos próximos, com os quais nós temos, né, uma vida com maior confidências. São os nossos familiares, não é verdade? Não precisa ser parental, não precisa ser gente do mesmo sangue. São os nossos familiares, as criaturas com as quais nós temos identificação e confiança. E não precisam viver no mesmo ambiente, mas esse é o próximo mais próximo, ou então os nossos familiares são o que Jesus estava se referindo. Porque amar pessoas dentro da casa espírita é muito fácil, não é verdade? Vai viver com ele. Vai ver como a conversa muda, não é? Porque aqui não é mais simples. Mas quando você tem que comer 1 quilo de sal com a figura, né? E hoje a gente sabe que sal é hipertensivo, então a gente come cada vez menos, não é fato? Passa um tempo, é uma realidade. Veja como Jesus sabia. Olha, todas essas leis e os profetas, com as características morais, evidentemente, faz o seguinte: resume tudo em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, ama o próximo como a si mesmo. Como o próximo, via de regra, a sociedade que é muito próxima à nossa, quantas pessoas tem em média? Dá para encher uma mão? Sim. Essas pessoas que são ou familiares próximos ou criaturas que nós temos uma relação de confidência, passa de 4, 5? Não é verdade? Não passa, às vezes, de 4, 5 pessoas com muita confiança, tenham eles parentesco conosco ou não. Via de regra, um número bastante reduzido. É nesses que a gente precisa se exercitar. Faz sentido, né? Não faz? Por quê? Se nós não amarmos quem está muito próximo, cerca, com esse nível de confiança, como é que a gente vai amar a humanidade toda? Veja como é, não são objetivos possíveis, né? Por isso que ele coloca o próximo, porque são objetivos possíveis. Depois a gente vai trabalhando de outra maneira. E é interessante porque inclui também aí as outras criaturas distantes, separadas por religião, partido político, situação financeira, conhecimento, sabedoria, nacionalidade, nomes e sobrenomes, e não colocou aqui time de futebol. E tudo o que desejamos nós apontar como obstáculo para amar verdadeiramente. Por quê? Porque é simples, não é? É não ter preconceito. Que, aliás, Emmanuel diz no livro Vida e Sexo, utilizando do assunto, que a gente tem que ter muito cuidado com o preconceito, porque o preconceito nos fará experienciar aquilo com o qual nós somos preconceituosos, preconceituosas. Não é verdade? Porque se quem ama está liberto, está liberta, quem é preconceituoso está preso no objetivo do preconceito. Porque a base do preconceito é ódio. Eu não aceito. Eu não gosto. Percebe como, né? É uma situação que eu me
prendo a uma condição e posso experienciar aquela condição a qual eu estou preso. Quando a gente procura amar, nós estamos nos libertando de situações, aliás, nos libertando se parar para pensar de nós mesmos, né? Dos nossos pontos de vista, de situações que às vezes nós consideramos estar completamente certos ou certas. A gente vai fazendo isso. E a gente vai vendo como é simplificada essa situação de nós utilizarmos dos ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia, porque Jesus, quando nós analisamos os ensinamentos dele, eles servem para a gente aplicar na nossa vida, no dia a dia, não é em um momento especial. E a gente foi buscar numa outra obra, que é do José Carlos de Luca, que é Caminhos, é o Mestre do Caminho, que ele traz uma série de exemplos bastante simples, que são, se a gente parar para pensar, indispensáveis para o nosso conhecimento, quando ele menciona o seguinte: nós não temos como extinguir as guerras no mundo, não é verdade? Mas, no entanto, a gente pode procurar extinguir as guerras dentro dos nossos lares. As discussões, os problemas, se não está acontecendo dentro com quem nós nos relacionamos. A gente não pode, não tem como resolver. Se tivesse, muito bem, mas não tem como resolver conflitos que existem no planeta, lamentavelmente, e tem em torno de 12 a 14 acontecendo. Mas a mídia traz aqueles que estão mais em voga, não é verdade? Mas são 12 a 14 e alguns deles, assim, duram há mais de década, né? Tem um agora mais recente que já durava 27 anos, para se ter uma ideia. A gente não consegue resolver esse problema, não é verdade? Gostaríamos muito, né? Tenho certeza que todos nós gostaríamos muito, mas não dá para resolver. Então, conclusão, pode já começar, né, no nosso círculo de pessoas mais próximas. Ele também vai um pouco mais longe, diz assim: nós não conseguimos amar a humanidade, mas a gente pode viver bem com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os vizinhos e com os colegas de trabalho. É interessante, não é? Porque às vezes a sensação é o outro problema. Tanto é que Jean-Paul Sartre, a única peça que escreveu, era um filósofo do negacionismo. Ele escreveu uma peça cujo título é O Inferno são os Outros. Mas fantástico. O problema é quando nós somos os outros. Esse é o grande problema. Mas não é? O problema é o meu vizinho, né? O meu problema é meu colega de trabalho, meu chefe, meu funcionário. Né? O meu problema são as pessoas da minha família. Eu tenho uns amigos, mas às vezes temos posicionamentos, não é verdade? A gente não vai acabar com essa situação, mas a gente consegue, né? Não é a humanidade toda para amar, mas dá para começar a fazer exercício. Por quê? Porque todos os nossos potenciais, eles vêm sendo desenvolvidos por exercício. Nós não somos bons porque alguém decretou que fazer o bem é bom para nós. A gente até sabe, mas nós somos bons se nós exercitarmos a bondade, né? Nós vamos amar se nós exercitarmos o amor. Aonde? A começar de nós mesmos. A começar de nós mesmos. Não adianta, não dá para ser bom para o outro se nós não somos bons para nós. Mas a gente já vê isso. Nós não podemos, diz o Carlos de Luca, nós não podemos acabar com a fome do mundo. Entretanto, um prato de comida, um simples pedaço de pão, nos é possível oferecer ao faminto. Bom, aqui, dependendo das cidades, na sua grande maioria, nós não vemos quadros, né, que nós podemos encontrar, por exemplo, em Fort Lauderdale, né? E tem homeless que vive em tenda e existem grupos que levam, inclusive, alimento para essas pessoas. Às vezes nós não temos essa oportunidade e ninguém vai se autoflagelar por causa disso. Mas nós temos instituições seríssimas, a começar da Casa Espírita, seríssimas, que fazem um trabalho em relação a atender criaturas em necessidade. Às vezes a gente pode doar muito, a gente diz, eu vou doar, mas eu vou doar muito pouco. Não importa. É um pouquinho de cada um que nós vemos verdadeiras transformações nessas entidades.
Entidades que cuidam de câncer para as crianças, entidades que cuidam, inclusive, de pessoas que tenham necessidade da comida, etc., e que, às vezes, vivem só para tentar conseguir o alimento do dia. É tão incrível que aquele trabalho do Caridade Sem Fronteiras lá, nessas regiões que eles atendem na África, é o menor nível de suicídio no mundo. Porque o indivíduo não tem absolutamente nada. Então, todo dia, desde quando essa criatura nasce, todos os dias é uma tentativa de continuar sobrevivendo. Tentar achar algo para comer. Então, como o indivíduo já vive essa realidade desde pequeno, a última coisa que ele vai pensar é em se suicidar. Não é incrível? É o contrário. O muito me leva a um estado, por vezes até depressivo. Quando não se tem nada, a tentativa é sobreviver. Não é nem o viver, é sobreviver. E aí se constatou que é o menor índice de suicídio do mundo. Em contrário de países que têm uma condição muito satisfatória, e esse aqui é um deles, o nível, o volume de ações da pessoa contra ela mesma é gigantesco, ou em tentativas ou em situações de fato consumadas. Num contrassenso, a gente se embaralha com situações que criamos para nós mesmos, de conforto, o que é um outro contrassenso, porque se a gente cria conforto e ele é merecedor, está faltando alguma coisa, não? Tá, não tá? Porque não adianta ter tudo e não ser. Ou seja, falta a parte do trabalho espiritual da criatura, a espiritualização da criatura. Porque é ser, não basta somente ter, porque cria um vazio. É aquela história de momentos não de felicidade, porque buscar a espiritualização é trabalhar as questões da felicidade em nós mesmos e não da alegria. Alegria é como comer chocolate. Se você gosta de chocolate, você come, está uma explosão de tiamina no seu cérebro, e o que acontece? O circuito de recompensa pede outro pedaço, porque é um momento de alegria, é uma explosão só. Ele pede mais um, aí você come mais um, é outra explosão. Mas você passa assim, né? Porque você não está sendo feliz. Você só está vivendo momentos de alegria sequencialmente. Quando você vai ver, você já comeu a barra inteira. Né? Porque é só aquele momento. Isso aí se dá em qualquer outra situação. O indivíduo que ganha 1, ele quer ganhar 10. Aí ele ganha 10, mas como ele só vive de alegrias, ele quer ganhar 100. Ele não tem limite. Porque o circuito de recompensa sempre pede mais para a sensação daquela explosão acontecer, mas ele nunca ficará feliz, porque o ponto é sempre eu preciso de mais. Percebe como a espiritualizar-se não é uma situação religiosa, é uma situação inteligente, porque nós vamos ficando satisfeitos à medida do nosso progresso. Não significa abrir mão de coisa nenhuma, Jesus não disse que Deus gosta de gente pobre, de gente doente, etc. Isso é coisa invencionice, porque se nós, como seres humanos, nós, por exemplo, não só para falar de outro ser humano, mas um pet que você tenha, você quer, você doa carinho, você cuida daquela criaturinha, não é verdade? Você quer o melhor para aquela criatura, a começar de um pet, que dizer de uma criança. Ora, se você quer o melhor, como é que Deus pode ser menor do que nós em relação a cuidar do outro? Percebeu? Como não é um discurso de acomodação de massas, não é a verdade. Então não é a desprezar objetivos, desprezar a melhoria de vida para nós, para familiares, para amigos, seja como for, porque a nossa contribuição é na sociedade. Aliás, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o espírita no mundo. Para a gente estar ativa, dentro da sociedade, no sentido de nos melhorarmos, e à medida que a gente vai melhorando, nós vamos
claro, influenciando a melhoria do semelhante. Veja, então, o quanto que a gente pode, literalmente, nessa questão de espiritualização, sair de nós mesmos e realmente viver uma situação não de alegria, mas de felicidade. Mas continua lá o Carlos de Luca dizendo, nós não somos capazes de curar os doentes do mundo. Porém, um simples remédio nós podemos dar a quem, sem ter como comprar, geme num leito de dor. Veja que são ações pequenas, né? E pontuais, sem demandar grandes alterações. Um outro aspecto que ele coloca, nós não temos condição de levar consolo ao mundo inteiro. Contudo, um livro nós podemos oferecer a quem caminha no desespero. Olha que oportunidade que a gente tem no Natal, não é verdade? A livraria aí tem uma série de obras que a gente pode dar de presente. Quantas pessoas não foram despertadas, se não nós mesmos, às vezes com uma página? Não é verdade? Às vezes com uma página, não é um livro inteiro. Às vezes com uma frase encontrada num livro. Quantas pessoas já não se despertaram em relação às suas próprias capacitações, à sua própria espiritualidade, às vezes com uma página. E se não tiver alguém que você não gosta, dá 2 livros para ele logo de uma vez. Entendeu? Porque de repente ele fica bom e você passa a gostar dele. Não, mas aproveita a oportunidade, porque livro é luz. Um bom livro é luz. Para a criatura, às vezes a criatura abre ao acaso, como se o acaso existisse. Abre o acaso e tem ali, já deve ter acontecido com todo mundo aqui, não? E tem ali uma resposta, para, às vezes, para um problema que a gente está vivendo. Numa frase, às vezes. Tem uma resposta para nós ali. Então, olha que oportunidade. Até porque, se nós formos olhar Jesus, ele não foi solucionando o problema das criaturas ao atacado. Não é verdade? Como ele também não pede para a gente amar por atacado. Ele pede só para a gente amar o próximo. E é interessante essa observação, porque ele não reuniu todos os cegos que tinham condições de obter a cura de uma vez, mas ele foi socorrendo um a um na medida que ele os encontrava. Não é? E também, com a sabedoria de um Cristo, de um Espírito crístico, ele olhava o indivíduo como um todo, o histórico em todo do indivíduo. Por isso que ele não curou todo mundo. Porque se a prova do indivíduo ou a expiação do indivíduo estivesse ali para o final, essa criatura ele agiria no sentido de curá-la. Se a prova ou a expiação fosse necessária, ele não ia, né, retirar a prova ou a expiação da pessoa. Que até porque é imposta de nós para nós mesmos. Toda prova ou expiação que um espírito esteja passando é mau uso do livre-arbítrio. O que nos limita é a má utilização do livre-arbítrio. Ou seja, nós nos limitamos em nós mesmos. Ou o contrário, o que nos expande é a boa utilização do livre-arbítrio. Quanto mais nós utilizamos bem, porque não é só de um lado, quanto mais nós utilizamos bem, mais liberdade nós temos, maior o campo de ação. Faz sentido ou não? Quanto a utilização é fora da estrutura nossa de evolução, o que acaba acontecendo é que nós nos limitamos em nós mesmos. Na realidade, é uma limitação que pode ser consciente, pedida, né? Tipo assim, eu preciso parar de falar mal da vida alheia, se eu já constituí um vício em mim. Porque circuito de recompensa também funciona para todos esses aspectos. O que eu posso fazer? Eu vou vir mudo. Não adianta, porque tem sinal tem linguagem de Libra, eu falo mal com a linguagem de Libra para os outros que me entendem. Não é verdade? Mas eu posso, de repente, pedir para viver um tanto quanto mais isolado, para que eu não tenha estímulos para determinadas situações. É o meu livre-arbítrio. Isso quando seja consciente
em relação a uma situação que seja um problema para mim. Como a gente estava falando dessas situações assim tão delicadas com a dona Jane sobre essas ocorrências de suicídio, coisa do gênero, é interessante, a gente colocou até no nosso livro a respeito do Chico, quando a gente escreveu isso em 2012, uma passagem que, quando se formavam aquelas filas gigantescas, aquilo virava um verdadeiro consultório, que terminava o trabalho, o pessoal queria se despedir dele, e então ia cumprimentá-lo. Então, às vezes eram 700 pessoas, às vezes 1.200 pessoas que ficavam numa fila só para pegar na mão dele e se despedir, porque a coisa acabava indo pela madrugada fora. Essa foi uma razão dele usar peruca, porque quando ele ficou careca, ele usava uma boina. Depois ele voltou, né, já com uma idade avançada, a usar uma boina. O que o pessoal fazia? Destampava a careca dele, passava a mão, dava beijinho, porque a gente não resiste a uma careca, né? Isso que é uma realidade, né? Passava a mão, dava beijinho e tchuf, enfiava a boina de novo. Uma pessoa vai lá, coloca 700 pessoas, gente com calosidade na mão e coisa do gênero, no couro cabeludo. O couro cabeludo é muito sensível, a gente sabe disso, feria o couro cabeludo. Para ele, olha que seria indelicado ele tirar a mão da pessoa, não é verdade? Era delicado. De repente a pessoa tirava a boina, ia querer passar a mão, dar um beijinho na careca dele, era indelicado ele tirar a mão da pessoa. Ele botou uma peruca. Os espíritas caíram de pau em cima dele, dizendo que era vaidade, etc. Ele disse, não, mas o Emmanuel disse que ele não tem direito de enfeiar o mundo. Na realidade é porque você não tira uma peruca, passa a mão e enfia a peruca do cara de novo. Você vê como é que são essas coisas, né? Bom, fazia aquela fila enorme e às vezes virava consultório. Literal. E talvez eu já tenha contado aqui. Então, se você já ouviu, peço a sua paciência. Chegou uma senhora em estado praticamente de pobreza absoluta, e ela carregava um filho nas costas, como se fosse uma mochila, porque não tinha cadeira de rodas para levá-lo. Porque o garoto era tetraplégico, tinha problemas mentais e era cego. Essa era a situação do filho. Então, pela tetraplegia, né, tamanho diminuto, ela carregava ele assim. Aí ela se apresenta e pede lá para o tio Chico dar uma bênção no menino. Ele lá deu lá um passe no garoto, deu um dinheirinho para ela. E o que mais se podia fazer? Aí ela se retirou. E o doutor Bezerra Menezes, espírito, que ele via espírito como a gente está se vendo, estava presente. Ele disse, doutor, o que fez esse espírito? Né? Porque não é qualquer situação. Né? Tetraplegia, problema mental e cego, não é qualquer coisa. Aí o doutor Bezerra disse assim, nada, Chico. O que acontece é que ele pediu para vir assim. Mas por quê? Olha a situação. Nas últimas 5 existências, ele se suicidou. Porque o suicídio se cria uma tendência. Se cria uma tendência, e eu, diante do problema, como eu criei uma tendência, e é uma tendência autoimplantada de uma condição que é inimaginável para nós. Porque é lutar contra todo o instinto de autopreservação. É lutar a força que o indivíduo faz, por isso que é um indivíduo doente, porque ele luta contra o instinto de autopreservação. Cada célula, ele luta contra cada célula para consumar o ato. Cria-se uma tendência, cada vez que, numa próxima existência, diante de um problema, a possibilidade de repetir é enorme. É enorme. Então ele via, em cada reencarnação, quando chegava diante de algum problema mais sério, ele saía desse jeito. O que aconteceu? Dr. Bezerra explicando para o Chico.
ele adulterou a condição de desencarnar naturalmente, porque ele criou uma tendência. O automatismo natural do desencarne deixou de acontecer pela tendência de sair da vida por uma ação autoagressiva. Aí ele pediu para ver desse jeito, porque ela não teria como se suicidar de novo. Ele desencarnaria naturalmente, o que aconteceria em breve, segundo o Espírito havia dito, e ele retomaria, ele reautomatizaria a condição do desencarne natural para depois resolver os problemas que ele criou para ele mesmo. Veja como é livre-arbítrio numa condição de solicitar a própria situação de não ter condição, porque ele não teria como, não tinha jeito. Ele desencarnaria de forma natural. E aí reautomatiza o processo natural, quebra uma tendência de sair pela autoviolência. É livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio utilizado por vezes até no sentido de benefício de nós mesmos, e quando a gente olha, quando isso não acontece conosco, determinadas situações que, né, nos impedem disso, daquilo, e às vezes a gente passa reclamando a vida inteira a respeito daquilo, quando aquilo, na realidade, é o remédio que a gente precisa para nos conter em determinadas situações, se necessário for. Inteligentemente, o contrário é verdadeiro. Se nós utilizarmos bem o livre-arbítrio, como a gente disse, a gente amplia a nossa condição de liberdade, consequentemente, amplia a nossa capacidade em ser cada vez melhor. Veja como as coisas, né? Não, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Mas continuando aqui com Jesus, outra situação, ele não devolveu o movimento das pernas paralisadas, todas de uma só vez, mas ele foi atendendo às necessidades com os encontros que mantinha. Por a gente desconhecer muito daquilo que Jesus produzia e colocar num aspecto milagreiro, que não é, né, porque não há derrogação de lei natural, imagina a capacidade de um espírito como esse de levantar um paralítico. Primeiro que o indivíduo que tem paraplegia, ele não tem musculatura nas pernas. Ok? Começa por aí. Mas não só. Se ele nasceu paraplégico, ele não tem registro no cérebro físico de ficar em pé e de andar. Quando Jesus agia no indivíduo, ele tinha que agir, primeiro, no conhecimento do indivíduo como um todo. Na sequência, no perispírito do indivíduo, porque um dia ele andou em outra existência. Isso tudo numa fração de segundos. Tirar o registro, primeiro, da musculatura, da formatação da musculatura nas pernas. Mas não adianta ter músculo nas pernas se a gente não sabe andar. Aliás, não sabe nem levantar. Segundo, em paralelo, a questão do mergulho nos registros perispiríticos do indivíduo para trazer, numa fração de segundo, a questão do levantar-se e do andar. Imagina a capacidade de um espírito desse fazer isso numa fração de segundo. O conhecimento de uma criatura dessa em fazer com que, numa fração de segundo, ele dissesse, levanta-te e anda. Toda essa estrutura muscular, a condição do levantar, do caminhar, etc., tinha que estar totalmente aflorada para o cérebro físico, para o indivíduo poder se levantar e sair andando. Além da questão do músculo e tudo mais. Veja a capacidade de um espírito desse que cuida da gente. Por isso que a Terra, o mundo não está ao Deus dará, não está largado. Tem alguém com tremenda responsabilidade, nesse caso ele, para cuidar da gente, etc. Não é só esperando que a gente faça a nossa parte, evidentemente, né? E tem outro detalhe, ele também não perdoou todos os pecadores, doentes da alma com uma proposta relâmpago. Mas ele foi convidando um a um para que retornasse ao bom caminho pela vivência do amor, começando pelos apóstolos que brigavam entre eles, que disputavam posição entre eles, né?
A gente vê em várias oportunidades no Novo Testamento situações que Jesus contemporizava, porque um queria ser mais que o outro, não queria aceitar, por exemplo, mulher no meio do caminho, havia uma ciumeira em relação a Maria, que era de Magdala, e coisas do gênero, entre os próprios apóstolos. Por quê? Porque eles eram criaturas humanas como nós somos. Não eram espíritos crísticos. Eram espíritos que tinham maior envergadura em matéria de evolução, mas não era uma coisa assim, num nível tão superior. Foram trabalhando à medida que o tempo foi passando, cada um deles. Então, para se ver que, não é, dentro mesmo de uma estrutura próxima do Cristo, ele ainda tinha que apaziguar determinadas rixas que existiam entre os próprios apóstolos, para mostrar o seguinte, que as criaturas são seres humanos e que se eles conseguiram fazer um trabalho, significa que com os nossos potenciais a gente também pode fazer. Só tem uma diferença, é querer. É por isso que é interessante verificar que é no amor ao próximo que a gente deve esquecer de nós mesmos. Não pode esquecer de nós mesmos, porque nós fazemos parte da criação dessa humanidade que é totalmente ela oriunda do amor de Deus, e a gente merece e deve se amar. Porque se a gente não se ama, não no sentido de alimentar orgulho, egoísmo, vaidade, mas no sentido de compreender que nós somos espíritos em jornada evolutiva, e não uma obra completa. Que é interessante verificar que a gente necessita mais da medicação do amor e do perdão. A gente precisa, para perdoar o outro, se auto-perdoar. Porque como é que eu vou refletir no outro aquilo que eu não tenho nem para mim? Né? Para eu amar o outro, eu preciso me amar. Porque como é que eu vou refletir no outro aquilo que eu não criei em mim? Né? E para ser bom, eu preciso ser bom por exercício. Não dá para ser bom porque alguém decretou que é bom, por melhor que seja e por mais a consciência que a gente tenha, se não praticar o bem, a gente não sai do lugar comum. E se nós quisermos ser felizes, e acreditamos que aqui não tenha ninguém que não queira, basta fazer o bem. Por quê? Porque tem uma lógica nesse processo. Quando eu faço o bem, eu exercito o meu potencial interior e me dá uma satisfação gigantesca, não dá? Dá uma satisfação incrível pelo simples fato de que às vezes a gente fez um pequeno movimento. Não é necessariamente dar alguma coisa de material para quem quer que seja, não é nada disso. Fazer uma prece para pessoas que tenham necessidade, né? Mandar bons pensamentos para locais que se encontram em crise, sejam elas de que natureza for, e tem aos montes no mundo, né? Fazer uma vibração, né? Ou seja, um bom pensamento por uma criatura que esteja enferma, é fazer o bem. É tão interessante que no livro O Espírito da Verdade, que são espíritos diversos que se comunicaram pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o título do livro é O Espírito da Verdade, tem espíritos lá que diz o seguinte, e a gente já trouxe aqui essa informação, e aqui na Flórida não é incomum nós encontrarmos muitos pedacinhos de galhos. Ele não fala de galho, ele fala de pedra. Mas ele fala, se você estiver caminhando e tiver uma pedra no meio do caminho, onde alguém possa tropeçar, faça o seguinte, pega aquela pedra, porque às vezes é uma pedrinha, mas ela é roliça, coisa do jeito, pega aquela pedra e retire com cuidado, para que evite que alguém ali, passando por ali, escorregue, tropece, caia, etc. E a gente vê até pedacinho, toquinho de galho de árvore, que são roliços, né? E que a pessoa pode escorregar e cair. Ele diz, tire com cuidado, evitando que uma criatura possa se acidentar com uma coisa que às vezes nos parece banal. Ele diz assim, se nós fizermos uma ação boa por dia, não precisa sair agora daqui catando pedaço de pedra, pedacinho, não é nada não, uma ação boa por dia, uma. Ele diz, em 365 dias você terá feito 365 boas ações. É uma só. O Emmanuel, no livro Leis de Amor, diz assim, se na nossa reencarnação nós salvarmos uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação.
E salvar não é tirar alguém do perigo, é esclarecer uma criatura. É alertar a consciência da criatura em relação a ela mesma, né? Dentro da possibilidade que nós tenhamos uma pessoa. Aí, mas é uma ação boa por dia, voltando à questão do bem, porque não me parece muito complicado, né? Um desejo positivo, uma prece em favor de alguém é uma ação boa por dia. Eu disse, em 365 dias a lógica impera, são 365 boas ações. Se você ampliar um pouquinho isso, então dá 2 rezadinhas, né, para situações diferentes no mesmo dia, significa dizer o seguinte, que em determinado tempo só a contabilidade divina saberá te dizer quantas ações boas você fez. E a gente diz que não tem condição. Prefere se irritar no trânsito. E eu tenho uma má notícia para dar agora. É provado cientificamente. Acho que eu já dei essa notícia antes aqui, não dei? 1 minuto de irritação coloca o nosso sistema imunológico precisando de 6 horas para se recuperar. Durante 6 horas, por causa desse 1 minuto, o nosso sistema imunológico está afetado e nós estamos mais available para vírus e bactérias. Isso é científico. Agora tem uma outra notícia, essa é muito boa. Foi estudado, isso é também prova científica e é fantástico, que a prece faz uma condição de colocar uma injeção de sangue no lobo frontal, comparado a qualquer outra atividade, de 60% de benefício em relação ao lobo frontal, 60%. Atividades como, por exemplo, a prática de esporte dá 15%. Né? Ou seja, além de trazer prazer para o indivíduo, faz com que esta região ganhe maior volume e faça o volume, isso é científico, já é prova científica, faça com que o indivíduo se sinta melhor. Se ele fizer prece, não importa se ele tem religião ou não tem, se ele fizer prece, isso é provado cientificamente. Olha que fantástico. A gente fazer uma prece por nós ou para pessoas, dizer assim, mas se eu fizer prece por mim, eu não estou sendo egoísta? Não. Até fazendo prece, aliás, era Santo Agostinho que dizia que se o egoísta soubesse o bem que ele faz, fazendo para ele, o bem que ele faz para ele, fazendo bem para o outro, ele faria bem por egoísmo. Não é verdade? Porque é bom para mim. Mas a prece para mim não seria um processo egoísta? Olha que situação, como Deus é de uma sabedoria e de perfeição absoluta. Nós sabemos que vivemos conectadas em tempo integral, diuturnamente, não importa se eu estou dormindo ou não. Nós temos uma glândula aqui no centro do cérebro que chama glândula pineal, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, trata ela como a glândula da vida mental, significando que a gente tem uma antena emissora e receptora em tempo integral. E essa antena emissora em tempo integral, ela está conectada com pessoas que vibram, que tenham interesses semelhantes aos nossos, interesses e gostos semelhantes aos nossos, ok? Significando que eu não estou desconectado. Nós não vivemos desconectado. Essa é a realidade nossa. É impossível viver desconectado, desconectada daquilo que nos interessa, significando que é um processo de retroalimentação. Eu sou alimentado com o que eu gosto, com aquilo que é o objetivo dos meus desejos. Ok, se isso é uma verdade, e ela é, quando nós fazemos prece para nós não estamos conectados com pessoas? Não é sensacional? Você está fazendo o quê? Você está também mandando para essas outras pessoas o interesse que você tem em você, que é benefício para os outros. Olha como é sensacional. Como a gente pode, por isso que o tema nosso é pequenas grandes coisas. A gente, por vezes, acha que nós somos muito pequenos, mas nós podemos fazer grandes coisas, não é verdade? Esse é o desafio do espírito. Por isso que
ao toque dessa renovação de esperanças, a gente pode praticar essas pequenas, grandes coisas, existentes nos convites de Jesus, que são bem objetivos e simples, para que a gente ame o semelhante, deixando o amor para a humanidade um pouquinho depois. Vale a pena a gente pensar nisso. Aliás, nós queremos aproveitar a oportunidade para desejar a você e família um Natal de muita luz e um ano de 2025 com muitos desafios e, acima de tudo, com muito sucesso. Desejando a todos que tanto o Natal como o próximo ano seja envolvido em muita paz. Muito bem.